Um avião transformado em hospital ajuda militares e civis ucranianos a se recuperarem dos ferimentos causados pela guerra contra a Rússia. A aeronave, equipada com respiradores, medicação e outros itens essenciais, é uma verdadeira unidade de terapia intensiva que sobrevoa algumas das principais capitais europeias. Em um Boeing 737 adaptado com equipamentos médicos, soldados e civis ucranianos feridos recebem cuidados. Um deles é Mykola Fedyrko, um oficial de 22 anos que foi atingido por um projétil russo enquanto resistia em uma trincheira ao avanço das tropas de Moscou na região de Donetsk. Acompanhado pela namorada Kolya, ele é um dos 2.000 pacientes retirados da Ucrânia e levados para outros países da Europa desde o início do conflito. É a primeira vez que estou em um avião. Eu gostaria de viajar para a Dinamarca em circunstâncias normais, não para um hospital por causa de um ferimento. No voo médico, a tripulação é civil, mas os profissionais de saúde são militares. Nós temos respiradores no piso abaixo. Também temos seringas, antibióticos e oxigênio, ou seja, tudo para uma terapia intensiva. Esse avião é um pequeno hospital no ar. A aeronave segue primeiro para o sudoeste da Polônia, em Hentzkowkin-Tchusukty, a 70 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Depois de retornar a Oslo, o avião ainda passa por Amsterdã, Copenhague, Berlim e Colônia, para o desembarque dos pacientes. Na cabine está um veterano experiente. No fim da Guerra Fria, Arvid Tomlinson era um piloto de caça que interceptava aviões soviéticos no Ártico. Aos 60 anos, o norueguês se declara feliz por contribuir com uma boa causa. Eu não diria que é chato quando você transporta passageiros que vão aproveitar o sol no Mediterrâneo, mas é uma situação muito normal. Pilotar esse tipo de voo é muito mais desafiador do ponto de vista de toda a operação. É algo que traz humildade e eu me sinto muito orgulhoso. É um alívio transportar os pacientes para o aeroporto e ver que as equipes estão cuidando deles. Mas é difícil levar tantas pessoas nessas condições por tanto tempo. Vira algo pessoal. A Organização Mundial da Saúde informou que 859 instalações de saúde da Ucrânia foram afetadas por ataques desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022. De acordo com as autoridades norueguesas, os bombardeios que atingem hospitais, maternidades e depósitos de medicamentos deixam quase 500 mil de pessoas sem o atendimento de saúde necessário a cada mês. O grande júri de um tribunal de Nova York votou a favor de acusar Donald Trump criminalmente pelo pagamento para comprar o silêncio de uma atriz pornô em 2016. Assim, ele se tornará o primeiro presidente ou o ex-presidente dos Estados Unidos a ser indiciado, informou a imprensa americana nesta quinta-feira. Donald Trump vai se tornar o primeiro presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos indiciado pela Justiça. Segundo a imprensa americana, um grande júri de um tribunal de Nova York votou a favor de acusar Trump criminalmente pelo pagamento para comprar o silêncio de uma atriz pornô em 2016. Em comunicado, o republicano declarou que isso é uma perseguição política e uma interferência no nível mais alto da história em uma eleição. O ex-presidente acusa o que chamou de democratas radicais de esquerda, de caças-bruxas, para destruir o movimento que ele representa. De acordo com o New York Times e a CNN, o ex-presidente americano, que pretende concorrer novamente à Casa Branca em 2024, será provavelmente indiciado nos próximos dias pela Justiça Estadual de Nova York pelo pagamento de $130 mil à atriz e diretora de filmes pornô, Stormy Daniels. O magnata de 76 anos classifica o promotor federal do distrito de Manhattan, Alvin Braggs, responsável por seu caso de desgraça, e o acusa de fazer o trabalho sujo do presidente Joe Biden, cuja vitória nas eleições de 2020 ele nunca reconheceu. O presidente Joe Biden exigiu nesta sexta-feira que a Rússia liberte o repórter do The Wall Street Journal, preso sobre acusações de espionagem e detido em Moscou, enquanto aguarda julgamento.
A Casa Branca exigiu nesta sexta-feira a libertação do jornalista americano Evan Gershkovsky. O correspondente do The Wall Street Journal foi preso sobre acusações de espionagem e está detido em Moscou enquanto aguarda julgamento. Questionado por repórteres sobre qual era sua mensagem para a Rússia em relação a Gershkovsky, Biden disse: libertem ele. Já o jornal americano ressaltou em um editorial publicado na madrugada de quinta para sexta-feira que expulsar o embaixador russo em Washington, assim como jornalistas russos que trabalham aqui, seria o mínimo que deveria ser feito. O texto do The Wall Street Journal acrescenta: o momento escolhido para a prisão parece uma provocação calculada para irritar os Estados Unidos e intimidar a imprensa estrangeira que ainda trabalha na Rússia. Evan Gershkovsky tem 31 anos e é filho de imigrantes russos. Ele é conhecido por seu rigor jornalístico e foi detido em Ekaterimburgo, a quarta maior cidade da Rússia. De acordo com a agência de notícias estatal russa TASS, o repórter negou as acusações de espionagem em uma audiência perante um tribunal de Moscou. O jornalista americano está em prisão preventiva até 29 de maio, medida que poderá ser prorrogada à véspera de um possível julgamento. Segundo o TASS, o assunto foi classificado como sigiloso, o que restringe a publicação de informações sobre o tema. A União Europeia, por meio de seu chefe da diplomacia, Joseph Borrell, condenou a prisão de Gershkovsky. Acredita-se que Evan Gershkovsky seja o primeiro jornalista estrangeiro detido por espionagem na Rússia pós-soviética. Caso seja condenado, o correspondente pode pegar até 20 anos de prisão. A prisão dele é mais um ponto de tensão no confronto do Kremlin com o Ocidente, em meio à guerra promovida por Moscou na Ucrânia. No terceiro e último dia da viagem à Alemanha, o rei Charles III visitou instalações ecologicamente corretas do Porto de Hamburgo, que é a segunda maior cidade do país. O monarca também participou de uma cerimônia em homenagem às vítimas dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Defensor da causa ambiental desde a juventude, o rei Charles III concluiu a viagem histórica à Alemanha nesta sexta-feira com uma visita às instalações ecologicamente responsáveis do Porto de Hamburgo. Mais cedo, o monarca participou de uma cerimônia para lembrar as vítimas dos bombardeios mortais dos aliados em 1943. Acompanhado do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier e do prefeito Peter Tschentscher, o monarca depositou flores no Memorial de São Nicolau. Em 24 de julho de 1943, o Reino Unido e os Estados Unidos lançaram a Operação Gomorra, que matou mais de 30 mil pessoas em Hamburgo, segunda maior cidade do país. O ataque aéreo foi um dos mais mortíferos, junto com o bombardeio de Dresden, no leste da Alemanha. Em mais uma prova de simpatia, Charles chegou a Hamburgo de trem, após uma viagem de 2 horas partindo de Berlim, o que despertou elogios por parte dos alemães. Na quinta-feira, o rei já havia realizado uma visita bastante descontraída a uma feira da capital. Não tinha o objetivo de viajar no mesmo trem do rei, mas saber que ele estava junto me fez sentir algo. É incrível saber que uma pessoa normal viajou no mesmo trem de um rei. É um bom sinal para a ecologia, é algo que realmente gosto nele. Os jovens ainda pegam aviões para não sei onde, enquanto o rei decide viajar sem o conforto com que sempre foi acostumado. A primeira viagem de Charles como chefe de Estado seria para a França, mas os planos mudaram devido aos protestos contra a reforma da Previdência que abalam o país do presidente Emmanuel Macron. Durante a viagem de 3 dias, Charles se tornou o primeiro monarca a falar aos deputados alemães de dentro do parlamento, ocasião em que foi ovacionado após um discurso de apoio à Ucrânia. O rei também prometeu fazer todo o possível em seu reinado para reforçar as relações entre o Reino Unido e a Alemanha. O Vaticano anunciou nesta sexta-feira que o Papa Francisco, de 86 anos, internado com bronquite no Hospital Roman Gemelli, em Roma, passa bem e deve receber alta neste sábado. O retorno do Papa Francisco a Santa Marta, sua residência no Vaticano, está previsto para este sábado, após os resultados dos últimos exames realizados na manhã desta sexta-feira.
A informação foi divulgada em um comunicado emitido pelo editor da Assessoria de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. De acordo com o texto, o pontífice argentino passa bem e a evolução clínica é normal. O Papa recebe tratamento antibiótico para bronquite infecciosa e está internado no apartamento privado reservado aos pontífices, no 10º andar do Hospital Universitário Roman Gemelli. A assessoria contou que Francisco jantou pizza com aqueles que o assistem durante os dias de internação: médicos, enfermeiras, auxiliares e agentes de segurança. Após o café da manhã, nesta sexta, no hospital, o chefe da Igreja Católica leu alguns jornais e voltou ao trabalho. O Vaticano ainda confirmou que está prevista a presença do pontífice na Praça São Pedro no dia 2 de abril, para a celebração eucarística do Domingo de Ramos. Francisco foi submetido na quarta-feira a exames médicos, depois de enfrentar dificuldades respiratórias nos dias anteriores. Os exames mostraram uma infecção respiratória que forçou a internação. Em instantes, Gwyneth Paltrow é inocentada após acidente de esqui que aconteceu há 7 anos. E veja mais detalhes da 19ª edição da SP Arte, com mais de 150 expositores. O RB Notícias da Rede Brasil vai voltar daqui a pouquinho.